Qual é a força do que você fala? Convidamos você a uma reflexão profunda sobre o poder que reside em cada palavra. Mais do que meros veículos de comunicação, as palavras são as escultoras da nossa realidade interna e os faróis que guiam nossos pensamentos. Compreender a intrincada dança entre a linguagem que proferimos e os pensamentos que cultivamos é desvendar um segredo alquímico: a capacidade de transformar nosso diálogo interior e exterior em aliados poderosos na jornada da vida. Nessa exploração sensível e inteligente, mergulharemos na neurociência que ilumina a forma como nosso cérebro processa e reage às palavras, na sutileza da física quântica que sugere a energia vibracional inerente à linguagem, e na sabedoria das terapias que reconhecem o poder curativo e transformador de um discurso consciente. Ao reconhecermos a arquitetura invisível que as palavras constroem em nossa mente, abrimos a porta para uma linguagem mais intencional, pensamentos mais construtivos e, consequentemente, uma realidade mais alinhada com nossos desejos e bem-estar. Prepare-se para refinar a sua escuta interna e externa, aprimorar a arte de escolher suas palavras e, assim, permitir que sua linguagem e seus pensamentos se tornem seus maiores colaboradores na construção de um futuro mais pleno e decidido. Afinal, em cada palavra reside a semente de uma nova possibilidade, a força motriz para a autotransformação e a chave para desbloquear o seu potencial mais autêntico. Você ouvirá agora a psicóloga e hipnoterapeuta clínica Morgana Valente, autora de diversos livros e cursos para a cura emocional e desenvolvimento humano. Inicialmente, eu gostaria de falar a respeito do conceito da neurolinguística, que é uma área do conhecimento que estuda o processamento neurológico da linguagem. Quando nós, profissionais da saúde mental, trabalhamos o estudo da linguagem do paciente, nós estamos fazendo uma pesquisa da neurolinguística desse paciente. Nós estamos pesquisando quais são os termos que essa pessoa usa, qual é a linha de pensamento, e é muito tranquilo para a gente, com poucos minutos na primeira sessão, já identificarmos as perspectivas de tratamento, a possibilidade de melhora a partir do que ela traz em termos de padrão linguístico, que transmite suas próprias crenças, às vezes até de um modo inconsciente, Então, o que a gente faz? Quando nós trabalhamos a psicoterapia, nós observamos que a neurolinguística é tanto um mecanismo, um meio de identificarmos o padrão da pessoa, quanto também um caminho para tratá-la. E a hipnose, particularmente, ela utiliza claramente e de uma maneira muito proativa o recurso da neurolinguística no tratamento dessas crenças limitantes, como também dos registros traumáticos que geram as crenças limitantes, como também os padrões familiares assimilados que geram a construção dessas crenças limitantes, seja inconscientemente por lealdade cega aos padrões dos pais, como uma submissão, uma tentativa de honrá-los, inconsciente às vezes, como também uma escolha a partir do que a gente crê. Uma coisa que eu acho importante levar em conta também quando nós tratamos a questão da neurolinguística nos tratamentos psicoterapêuticos é que existe, além do mundo das ideias conscientes e inconscientes, a questão da energia. Lá vem a psicóloga falar sobre energia, Mas eu penso e defendo o seguinte: se nós profissionais que tratamos pessoas não estivermos com a mente aberta para estudarmos as várias vertentes interdisciplinares no tratamento de seres humanos, nós vamos ficar limitados. E o fato que existe a energia, sim, existe energia. Nós podemos dar vários nomes para esse aspecto,
que atenda às crenças de cada diferente linha de pensamento. Uma inteligência emocional, ou a espiritualidade, ou a transcendência. Então, a questão da energia que a pessoa traz junto com as palavras que ela emite, ela também diz muito desse universo que está diante de nós. E por isso eu gosto muito de dizer o seguinte: não adianta utilizarmos técnicas, métodos de mudança de paradigmas a partir de treinamentos apenas cognitivos. Não adianta você repetir várias palavras positivas o dia inteiro, vai dar tudo certo, eu vou vencer, eu sou uma pessoa saudável. Não adianta só isso. Nós precisamos também ter uma coesão com a energia que a gente emite. E a energia que a gente emite tem muita relação com os sentimentos, com o padrão de emoções que a gente alimenta. Esse padrão de sentimentos, de emoções, tem muito a ver com as nossa sensibilidade e valores e visão de mundo. Então, se nós somos pessoas extremamente ressentidas, magoadas com a vida, fatalmente nós teremos uma postura um pouco arrogante, ácida na relação com os outros. Se nós temos uma posição aberta, grata à vida que a gente tem, a tudo que a gente já recebeu, também vamos transmitir essa natureza doce nas nossas palavras e nas sensações que as nossas manifestações geram nas outras pessoas. Eu gostaria de citar aqui uma prova de que existe energia na palavra, que são 3 experiências que foram feitas. Uma patrocinada pela empresa IKEA da Suécia, que preparou 2 plantas de mesmo porte, acho que Croton, se não me engano, instalou essas 2 plantas, vasos de aproximadamente 1 metro de altura as plantas saudáveis, e orientou as crianças que para uma planta falassem palavras positivas, palavras construtivas, elogiosas, e para a outra depreciações, bullying da pior espécie. Em 1 mês, a planta que recebeu o bullying começou a morrer. Existe outra experiência, algumas pessoas até falam, isso é fake. Existem outras experiências que é de um cientista japonês, Masaru Emoto, ou Masaru Emoto. Já vi duas maneiras de falar o nome dele. Ele fez a experiência com arroz, colocou um punhado de arroz em cada 3 potes, são 3 potes, colocou água. No primeiro pote, ele emitiu a palavra obrigado. Na outra, você é um idiota. E no outro pote, ele simplesmente foi indiferente. Com o passar do tempo, o pote que recebia a palavra obrigado começou a fermentar e produzir uma bebida de arroz natural, com um aroma agradável. O segundo que recebeu a palavra idiota, o arroz ficou todo negro, escureceu, uma coisa estranha. E o pote que recebeu a indiferença mofou. Esse mesmo cientista também fez experiência com água. Ele recolheu a água de uma represa, me falha o nome da represa, na região dele, e ele colocou as palavras em potes, em garrafas com palavras, e água destilada depois, pôs a água destilada, fez a experiência também com a água destilada. Então, as palavras que estavam escritas nas garrafas influenciaram na configuração dos cristais da água quando congelados. Então, notou-se que as palavras positivas criavam cristais bem feitos, simétricos, bonitos, cada um com um tipo diferente. E as garrafas que receberam palavras negativas ficaram disformes. Então, isso prova
é nisso que eu me baseio quando eu digo que a neurolinguística é maravilhosa, uma técnica maravilhosa, mas ela precisa estar associada ao cultivo de uma sensibilidade positiva, de uma sensibilidade que nos eleva, que nos acalma, que nos faz olhar para o copo meio cheio, que tem compaixão, que tem amorosidade, que tem sabedoria, compaixão. Então, a neurolinguística é uma técnica maravilhosa que pode ser usada no tratamento das pessoas, mas eu acredito que, ao mesmo tempo, nós precisamos estimular a espiritualidade das pessoas, esse olhar para aquilo que não tocamos, mas que sentimos e atua constantemente na nossa vida. Quando nós pensamos na hipnoterapia, nós trabalhamos a neurolinguística. Os comandos que nós damos à pessoa que está em posição de entrar em estado alterado de consciência não são comandos comuns, são comandos claros e bastante objetivos, não são ambivalentes, não são contraditórios. Então a gente evita a palavra não, por exemplo, porque um exemplo que eu gosto muito de dizer, quando você não quer que uma pessoa pense algo, você não deve usar a palavra não. Não pense em maçã verde. Você primeiro precisa pensar na maçã verde para depois negá-la. O cérebro é assim. Primeiro ele reconhece o objeto para depois negá-lo. Se você não quer que a pessoa pense em maçã verde, seja objetivo, pense em morango. Não vai pensar nunca em maçã verde. Então, o modo como a gente conduz o paciente numa indução hipnótica para que ela chegue a um ponto de autoconhecimento, observando uma imagem, uma lembrança traumática, tentando trabalhar a ressignificação dessa imagem, dessa cena, nós trabalhamos a neurolinguística da cena, como é expressada a descrição dessa cena e como nós podemos nos valer da própria maneira da pessoa se expressar para auxiliá-la a assimilar uma nova maneira de ver o acontecimento. A hipnoterapia, ela trabalha a ericksoniana, né, que é a que eu trabalho. Ela trabalha muito a linguagem e as imagens. Então, quando nós estamos trabalhando uma pessoa para vencer um trauma, por mais doloroso que ele seja, ao mesmo tempo em que nós precisamos ajudá-la a olhar para o que dói com segurança e acolhimento, nós precisamos também usar as palavras para despertar a força dessa pessoa. A força, a consciência de valor, a fé, a coragem, o desejo de viver, o desejo de construir. Então, quando nós trabalhamos a neurolinguística na hipnose, nós também trabalhamos a energia das palavras. E a energia das palavras está muito ligada também ao processamento das emoções. Então, nós mudamos a qualidade das emoções que a pessoa sente, eliminando o sentimento de fracasso, de dor, de traição, de frustração, de mágoa, que foram provocados por aquela cena traumática, e imprimimos a esperança, a fé, a confiança, o olhar para as próprias qualidades, potencialidades, o olhar para o gostoso de pensar no presente e no futuro, imaginando algo que vá realizá-la, que vá trazê-la satisfação de viver. Então, é muito fascinante, é uma linha uma linha científica e uma técnica de trabalho que é extremamente importante, válida e precisa caminhar junto com outras linhas do conhecimento que vão facilitar e ampliar o alcance a todas as pessoas, independente do seu conhecimento, da sua formação, da sua experiência de vida. Então, o profissional que trabalha com a neurolinguística,
com a psicologia e com todas as outras linhas de tratamento, ela precisa ter, sim, um domínio bacana de conhecimento, um olhar ampliado, pensando o seguinte: o pensamento cartesiano é limitante, porque quando você se posiciona contra determinadas coisas, você está perdendo a chance de questionar mais e de até aprender mais. Então, é por aí que eu penso. O que eu penso, o que eu trabalho, o que eu realizo, de modo algum é a expressão da pura verdade. Ela funciona para mim, de acordo com a minha experiência humana, e as pessoas que ouvem esse vídeo, que assistem, devem questionar, levar em conta sua própria realidade, suas próprias crenças, conhecimentos, porque, acima de tudo, está a experiência humana. A importante visão que cada pessoa tem a respeito de si e das suas próprias experiências, diante da técnica da possibilidade de melhora. Um abraço e até a próxima. Se você achou que só receberia essas valiosas informações, agora poderá contar com todo o material necessário para promover sua própria reprogramação mental. Reprogramações para a Alma é resultado da evolução das pesquisas e atuações da autora em consultório. É um convite para quem deseja romper padrões limitantes, curar feridas emocionais e florescer em sua verdadeira essência. Com base na hipnose ericksoniana, na programação neurolinguística, PNL, e na visão sistêmica, este livro e o Planner oferecem roteiros de auto-hipnose e oportunidades de reforço do aprendizado para reconectar você com seu centro de força e amor.